Minha saudação a todos que entraram nesse canal é a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você já é inscrito, dê likes, compartilhe e faça um comentário. Se não é inscrito, se inscreva, dê likes, compartilhe e façam comentários. O objetivo desse canal é pregar o Evangelho da Graça. Aquilo que o Senhor Jesus disse lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Eu ando meio esquecido, então eu gosto de confirmar para não estar falando besteira. Tem que se dar a referência certa. É isso mesmo. Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Anunciar esse Evangelho da Graça. Então esse é o objetivo desse canal. E a palavra que nós vamos trazer hoje é uma palavra que eu trouxe para a igreja, do qual eu sou um dos pastores auxiliares, lá o pastor Marcos, é o pastor presidente, primeira igreja batista no Encantado. Eu trouxe uma palavra nas lives que eu faço às quartas-feiras, que é no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, que é o que nós vamos ler agora. Abra suas Bíblias no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele já inicia no capítulo 1, e esse é um assunto que vai de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 15, por dois problemas que causou um conflito grande. Principalmente o conflito iniciado por ele e por Barnabé, que foi seu companheiro. Barnabé era da tribo de Levi, se converteu ao cristianismo, mas se deixou levar pela dissimulação de fariseus, saduceus, pessoas que eram do judaísmo, que se converteram a Cristo, passaram a crer em Jesus, mas não queriam abrir mão das suas tradições. Eles entendiam que para ser salvo não bastava apenas crer em Cristo, tinham que cumprir a lei de Moisés, cumprir os 10 mandamentos, tinham que cumprir todos aqueles estatutos e artigos, 600 e tantos artigos, tinham que serem circuncidados os homens no 8º dia e tinham que guardar o sábado. Paulo tomou conhecimento disso tudo, foi várias vezes chamado para ir para Jerusalém, mas ele diz aqui no capítulo 2 que depois de 14 anos subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subia por uma revelação que lhes pus ao Evangelho que prego entre os gentios, particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então ele estava se dirigindo com a sua equipe na época para se apresentar àqueles que tinham estima na igreja de Jerusalém, os apóstolos, os anciãos, os líderes de lá, aqueles que colocaram as mãos sobre, Atos fala sobre Saulo e Barnabé, porque aí depois ele passa a se chamar Saulo, ele não trocou de nome, o nome é o mesmo, só que Saulo é em hebraico e Paulo é em grego, que significa homem pequeno, homem de baixa estatura. Porque muitos pregam aí que Deus mudou o nome dele. Deus não mudou o nome dele, é o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Colocaram, diz assim, foi bom, oravam e jejuavam, né? E ao Espírito Santo de levantar Saulo e Barnabé para a obra. Só que aí, o que acontece? Como eu falei lá, falo aqui e falo lá no livro de Atos, Barnabé se deixou levar, mas o problema maior não foi esse, o problema foi o conflito de que Paulo não queria
João Marcos mais na equipe, porque ele tinha deixado de ir junto com o grupo para um determinado lugar. E lá ficou decidido de que Paulo escolheria um outro para a equipe, como foi Silas, né? E na semana passada eu editei o último capítulo do estudo da carta aos Tessalonicenses, e no próximo vídeo começamos um outro estudo da segunda carta aos Tessalonicenses. E esses personagens de Paulo e Silvano, que é Silas, é o auxiliar que ele escolheu. E Timóteo, que passou a ser seu auxiliar também. Ele era filho de uma judia e pai grego. Então, prestem atenção aqui. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Mas nos bastidores eles queriam que os gentios guardassem a lei de qualquer maneira. Então vamos lá. E por esta causa, falsos irmãos que tinham entremecido secretamente entraram para despiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Você fica, olha o cuidado de Paulo. A verdade do Evangelho é a graça e não a lei de Moisés. Jesus diz, através da narração do Evangelho de João, por Moisés veio a lei de obras, a lei de mandamentos, mas por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. A graça e a verdade é para nós fazermos o que quiser? Não, Paulo foi bem claro, dizendo, todas as coisas me convêm, mas elas não me pertencem. Todas as coisas me convêm, mas eu não vou me levar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, né? Mas nem tudo me convém. Vamos corrigir aqui. Porque no próprio livro de Gálatas, aqui no capítulo 5, ele diz assim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque quando é dar ocasião à carne, na realidade não é liberdade, é libertinagem, como a carta de Judas fala. É uma falsa liberdade, é uma falsa irmandade. A nossa liberdade em Cristo é a liberdade das cerimônias, porque a lei moral continua. Nós obedecemos a Deus, nós nos santificamos, nós honramos a Deus Pai e ao próximo. O resumo da lei é o amor ao próximo, né? É o amor a Deus acima de todas as coisas, é o amor ao próximo. Então é isso que Paulo está falando. Então nós temos que atentar para isso. Se você gostou, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, o que fazem vocês? Deem likes, compartilhem, façam comentários e ajudem o pastor Zé a continuar pregando o Evangelho da Graça.